Fala pessoal, beleza? Sejam todos vocês bem-vindos a esse canal, eu me chamo Lucas. O objetivo desse vídeo de hoje aqui vai ser mostrar como que é feita a aplicação dos materiais nos objetos dentro do Twinmotion. Que tipo de aplicação? Sabe quando você vai pegar e aplicar um material dentro do objeto ou em alguma superfície, ele acaba espalhando para o projeto inteiro? É justamente isso que eu quero mostrar para vocês, como que você deve proceder para que você possa fazer essa aplicação de uma forma correta. Esse conteúdo que eu vou estar mostrando para você é um conteúdo que faz parte das aulas lá do módulo de materiais do Renderon Pro. Então, se por acaso eu deixe dito que eu vou estar liberando algum material, alguma coisa, é só para que você saiba que esse material ele é liberado somente lá na área de membros para alunos. Mas de qualquer forma, o conteúdo vai valer muito aqui para você, porque você vai entender para que serve cada parâmetro e cada função da aplicação dos materiais do Twinmotion, para que realmente não aconteça mais esse, abre aspas, problema de você aplicar o material em um objeto e ele acabar aplicando em outros também. Bem-vindo a mais uma aula, e o objetivo dessa aula então aqui é mostrar os conceitos básicos aqui da biblioteca do Twinmotion. Então a primeira coisa que você precisa saber é que se você for clicar aqui em materiais, você vai abrir a biblioteca de materiais do Twinmotion, materiais que estão sendo utilizados em cena. É diferente de você vir aqui na biblioteca, por exemplo aqui em biblioteca, materiais. Essa biblioteca que nós temos aqui na nossa esquerda é a biblioteca de materiais do Twinmotion, aqueles 634 materiais PBR, mais ainda a biblioteca do Quixel, mais a biblioteca do Sketchfab. Caso haja outras atualizações de versões aqui do Twinmotion, caso eles coloquem mais bibliotecas aqui, é aqui que você vai ter tudo listado. Então a biblioteca da esquerda é a biblioteca nativa de materiais, e essa biblioteca aqui de baixo vai ser os materiais que você está utilizando em cena. Então você pode perceber que se eu for selecionar aqui meu material, vou pegar aqui esse metal e jogar o bronze aqui na minha cena, esse material bronze ele foi aplicado nessa parte de baixo, apenas para sinalizar então, essa biblioteca de baixo aqui são os materiais que estão sendo aplicados em cena. Então se for pegar agora um outro material, como por exemplo aqui um tijolo e for clicar e arrastar, agora você pode perceber que esse meu material de tijolo ele foi aqui para a parte de baixo para sinalizar então que o que está sendo usado aqui embaixo é o que está aplicado em cena. Conceitos importantes que você precisa prestar atenção antes mesmo de fazer a aplicação de qualquer tipo de material no Twinmotion vai ser o seguinte: o tipo de aplicação. Então você percebe que quando você dá um clique aqui na parte de cima, você vai ter aplicar substituindo ao material, ao objeto ou na seleção. Para que serve? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui na biblioteca nativa mesmo, algumas formas primitivas, pode ser esses boxes aqui, 10 metros não, é muito grande, vou pegar esses boxes pequenos, ó. Então eu tenho aqui 3 boxes na minha cena, então se eu for pegar esse meu material bronze, por exemplo, e arrastar no chão, ele aplicou em todos aqueles materiais que antes eram o nosso material de tijolinho. Isso só aconteceu porque aqui essa definição ele está falando aplicar ao material. Se eu vier nessa definição aqui e falar que eu quero apenas aplicar somente no objeto, então caso eu pegue agora o nosso tijolinho e aplique nesse objeto, como é apenas um único objeto, ele aplicou somente lá. A mesma coisa acontece caso eu vou aplicar nesses outros cubos aqui. Então vou pegar materiais diferentes. Vou pegar, por exemplo, um concreto. Quero aplicar esse concreto aqui, o mesmo concreto aqui, e agora um terceiro concreto lá. Como eu estou apenas aplicar em objetos diferentes, ele aplica um de cada vez. Agora, por exemplo, se eu definir que eu quero aplicar o material nos objetos selecionados, eu vou selecionar esse cubo aqui, então eu clico no Ctrl e vou clicando nos outros, selecionar esses 3. Agora, se eu clico e arrasto nesse primeiro, ele vai aplicar nos outros 3, porque aqueles outros 3 objetos, eles estavam selecionados. Então, a primeira coisa que você tem que prestar atenção aqui no tipo de aplicação no material, se você quer que ele substitua o material na tua cena inteira, ou seja, se lá tivesse um material branco, todas as paredes do teu projeto, e você estiver usando essa primeira opção, ele substituiria aquele material branco em todas as paredes do projeto. Se você tivesse material branco aplicado em todas as paredes, mas você vem com essa segunda definição, ele só vai substituir o material naquela parede em específico, ou seja, somente onde você clicar e arrastar. E se você tiver, por exemplo, 10 paredes brancas do teu projeto, você está com apenas 3 selecionadas, está com essa opção aqui de aplicar na seleção, na hora que você for clicar e arrastar teu material, ele vai aplicar esse material naquelas seleções. É a primeira coisa que você precisa saber da biblioteca, basicamente vai ser isso, o tipo de aplicação. Outro conceito básico da biblioteca vai ser que você teclando na tecla T, vai ser o seletor de materiais, que é esse objeto aqui. Cada vez que você dá um clique, você vai selecionar os materiais. Se eu for entrar aqui na propriedade, você pode perceber que se for selecionar o material de baixo, ele vai puxar as definições aqui do bronze. Se for selecionar o material da esfera, ele vai puxar as definições da esfera. Então, cada vez que eu seleciono o material usando então a tecla T ou o seletor de materiais, eu ativo a ferramenta, ele vai estar me mostrando aqui nas definições, aqui nas propriedades, aquelas definições e propriedades daquele material. Depende do tipo do objeto que você quer aplicar a textura. Por exemplo, se eu for querer aplicar um material ou uma textura em algum objeto quadrado, faz mais sentido que eu fale para o Twinmotion, olha, entenda
que esse objeto que eu vou aplicar é quadrado, então tenta aplicar uma textura com mapeamento quadrado. Se eu for aplicar uma textura no objeto cilíndrico, ele vai entender a mesma coisa. Ó, esse objeto é um cilindro, então o mapeamento que ele vai fazer ao aplicar essa textura, ele vai fazer um mapeamento de um cilindro. Eu vou estar deixando aqui na descrição dessa aula também um vídeo do Twinmotion, do próprio Epic Games, mostrando o uso dessa ferramenta. Aqui eu quero abordar de uma forma muito mais rápida e simples para você entender. Mas eu recomendo mesmo que você deixe essa última opção aqui, que é o mapeamento do objeto. Então, se você já trouxe o mapeamento do objeto feito lá no seu software de modelagem, o Twinmotion não vai substituir o mapeamento por alguma dessas três opções. Então, eu recomendo que você deixe essa última opção aqui. E uma outra definição, que é o conceito básico, antes de você começar a criar um material, é que você tem que entender o seguinte, ó. Todos os materiais que eu cliquei e arrastei em cena, ele ficou aqui. Agora, se eu não quiser que esses materiais, por exemplo, assim, fique pesando o meu arquivo, se eu for clicar aqui em estatísticas, eu consigo perceber que eu tenho mais ou menos 0.4 GB de textura. Então, caso você esteja trabalhando no projeto e não definiu totalmente qual vai ser a materialidade dele ainda, vai clicando, arrastando e substituindo materiais, os materiais eles vão ficar aqui na biblioteca de uma forma ociosa, mesmo que você não esteja utilizando elas aqui no teu preview, na tua área de trabalho. Então, o que eu recomendo que você faça é aquele material que você não está utilizando, você delete. E para fazer isso é bem simples. Você simplesmente seleciona aqui na biblioteca todos os arquivos. Então, selecionei tudo, Ctrl Shift no primeiro e selecionei o último, botão direito e clico lá em Delete. Então, fazendo isso, o Twinmotion ele vai deletar todos os materiais que não estão sendo utilizados em cena. E agora aqui você consegue perceber que tem dois risquinhos aqui em cima. Quando o material ele tem dois risquinhos ou um risquinho aqui nessa parte de cima, ele está sinalizando que esse material está sendo utilizado em cena. Então, se eu for clicar aqui, alguns materiais e arrastar, pode perceber que algum dos materiais aqui ele está ficando sem esse risquinho. Então, significa que esse material de concreto, esse outro concreto e esse concreto polido aqui, eles não estão sendo utilizados em cena. Então, posso muito bem selecionar eles aqui, botão direito. Então, fazendo isso, eu vou conseguir ter uma otimização no meu processo de trabalho, fazendo com que eu livre muito mais memória RAM da minha máquina, fazendo também com que eu não fique pesando o Twinmotion com informações desnecessárias. Então, o conceito básico da biblioteca é isso daqui. A biblioteca da esquerda vai ser a biblioteca de materiais do Twinmotion. A biblioteca aqui na parte de baixo vai ser os materiais que a gente está utilizando em cena. Teclando no T e selecionando algum material e com as propriedades habilitadas, você vai ter aqui todas as propriedades daquele material e como consequência disso, todos aqueles slots do material para que você possa estar fazendo um ajuste melhor ou ainda criando um material do zero. Nossa próxima aula nós daremos início então fazendo a criação de materiais do zero aqui no Twinmotion.